Graça e paz, igreja. Para mim é uma alegria, né, de poder estar compartilhando mais uma vez com os irmãos. Quero agradecer aos pastores, à liderança dessa igreja, ao Léo pelo convite. Espero e oro para que o Espírito Santo de Deus possa estar falando ao seu coração através daquilo que Ele nos deu para estar compartilhando. E eu trouxe uma série de slides para ser um pouco mais expositivo. Quero também agradecer a Deus pela presença da minha mãe aqui. Não é sempre que ela me acompanha nas viagens, mas nós moramos aqui bem perto, em Itaipu, e eu faço parte da Igreja Batista do Campo dos Afonsos, lá em Marechal Hermes, mas morei 5 anos no Recife e tive o privilégio de fazer parte da Igreja Presbiteriana do Pina, a mesma igreja que o pastor Ronaldo Lidório faz parte, e ali eu congreguei por alguns anos, e é muito gostoso de dizer que nós fazemos parte da Igreja de Cristo, amém? Então, não importa a denominação, não importa da onde somos, nós somos um em Cristo, né? E é muito gostoso poder estar aqui, poder estar com os irmãos em adoração ao nosso único e verdadeiro Deus, né? E quando nós ouvimos falar que Deus está vivo e atuante, né, nos leva a uma reflexão, e eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês, um desafio, uma reflexão de algo talvez que vocês já ouviram, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, e que a palavra de Deus, o que nós vamos estar compartilhando, possa se renovar. Como o Léo falou, eu sou hoje missionária há 5 anos com o CAD, junto com o Maurício Cunha, não sei quantos já conhecem, a igreja já pôde enviar, né, alguns membros para o SEDEC. Viajo hoje lá para Curitiba, que nós estamos iniciando um SEDEC, iniciou sexta-feira, vamos estar lá também, com pessoas de diversos lugares, aprendendo e crescendo e entendendo o que Deus está fazendo e como que Deus quer usar a cada um para continuar escrevendo a sua história, né? E eu vou estar... Deus está vivo e atuante, né? Eu coloquei ali uma imagem de um mundo globalizado. Nós vivemos hoje num mundo globalizado, num mundo pluralizado, no mundo onde a tecnologia ela tem avançado, ela tem se desenvolvido, ela tem crescido, e às vezes quando eu lembro daquele versículo quando Jesus fala, será que eu vou encontrar fé na terra quando voltar? Porque é tanta fé na tecnologia, é fé em tantas coisas que a gente até também duvida, mas eu quero chamar a atenção de que Deus continua vivo e atuante, mesmo em todo o contexto que hoje o nosso mundo se encontra. Mas quando o Léo falou desse tema, né, Deus está vivo e atuante, eu me lembrei de um livro que eu li há muitos anos atrás, não sei, pastor, se já leram também esse livro. Sou eu que passo aqui, eu estou meio... Quantos já viram esse livro e lembram desse livro? Satanás está vivo e ativo no planeta Terra, né? E ali fala uma análise não estou conseguindo enxergar aqui, ó, uma análise profunda da ação do príncipe das trevas neste mundo. Esse livro é muito antigo, mas uma coisa que nós não podemos esquecer é que Satanás continua vivo e ativo no planeta Terra, no mundo globalizado, no mundo de hoje. E, infelizmente, nós temos visto muito sinal desse reino. Nós temos visto o sinal de um reino das trevas, né? E eu tenho certeza que aqui também, nesse bairro, na nossa cidade, infelizmente, todos os dias de manhã, 6 horas da manhã, as notícias já anunciam o quê? Os sinais de um reino das trevas. Aqui nós temos refugiados, prisioneiros, a sede, crianças refugiadas que têm morrido, e isso nós ouvimos todos os dias. E às vezes dá vontade até de se mudar. Quantas pessoas não têm se mudado e pula para lá e vai para cá, mas para onde você vá nesse mundo,
nós vamos encontrar o sinal do reino das trevas. Por quê? Como diz esse livro aqui, Satanás, ele está vivo e ativo. Ainda não chegou o tempo que ele vai ser trancado e lançado no inferno eternamente. A palavra de Deus diz que Satanás é o príncipe desse mundo. E às vezes parece que nós esquecemos disso. Porque, como diz a palavra, a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra as potestades do mal, contra o reino das trevas. E aí quando nós olhamos, ok. E quantos lembram dessa imagem aqui? Quando nós nos deparamos com os sinais do reino das trevas, qual é o que vem na sua mente? Qual é a sua atitude diante dos sinais do reino das trevas? O que nós temos feito diante do sinal do reino das trevas? Né? Exploração sexual infantil, a fome e a seca no Nordeste, pessoas vivendo em condições subhumanas, pessoas vivendo e perdendo a sua dignidade, e nós não precisamos ir muito longe, porque em toda parte, aqui, se nós olharmos aqui em frente, nós vamos ver sinais do reino das trevas. Mas Deus, ele continua vivo e atuante. Amém? Deus está vivo e atuante, independente de que Satanás também está vivo e atuante e não para de agir. Deus também continua vivo e atuante. E quando nós olhamos na missão de Deus, como que Deus ele está vivo e atuante? Quando nós olhamos um histórico da ida do Evangelho e a missão de Deus, o que nós estamos vendo? O drama da história da redenção. Quando nós falamos em cosmovisão bíblica, é muito importante nós lembrarmos de onde nós viemos e para onde nós vamos. Deus está vivo e ativo e Ele continua escrevendo uma história através de quem? Através de quem? De nós, da igreja. Eu fico muito feliz, pastor, de saber que essa igreja tem sinalizado um reino aqui neste lugar. Mas quando nós olhamos para cada um de nós fazemos parte de uma história. Nós fazemos parte de uma história que Deus escreveu por causa de uma cosmovisão. Que cosmovisão é essa? É muito importante nós entendermos e termos fundamentada a nossa cosmovisão, porque ela vai direcionar a nossa ação. Como é que funciona isso? A nossa cosmovisão, a história da salvação, ela é pautada em 3 palavrinhas, que parece simples, mas é tão complexo para muitas pessoas, que acabam indo para outra vertente, porque é simples demais para explicar da onde viemos e para onde vamos. Então, todo cristão, ele acredita na criação, que Deus criou todas as coisas, veio a queda e depois a redenção. Se nós não tivermos claramente e fundamentado na nossa cosmovisão bíblica cristã, quando nós vamos para uma universidade ou estamos envolvidos numa atividade com qualquer outro povo, nós podemos facilmente ter desviado ou nos desviarmos daquilo que acreditamos, de onde viemos e para onde vamos. Por que muitos jovens se perdem na universidade? Por que muitas pessoas, quando vão atuar em determinados locais de trabalho, eles se desviam do propósito de Deus para a vida deles? Porque eles não têm isso aqui fundamentado. Deus criou todas as coisas, amém? Deus criou todas as coisas, e aí veio a queda. Com a queda, o que acontece na queda? Todos os relacionamentos são rompidos. E Deus, então, começa a escrever uma história.
de restauração e de redenção de todas as coisas. A redenção de Deus com o homem, de Deus com todas as coisas. E para essa história, Deus então traça um plano. E o plano dele, ele começa lá atrás. A missão de Deus, por isso fala da Missio Dei. A missão de Deus, ela começa lá, ele escolhe um homem, ele escolhe um povo, e ele separa esse povo para que esse povo possa, através de um homem, como Deus falou que é para Abraão, que iria abençoá-lo, para que através da vida dele, todas as nações, todos os povos, línguas, pudessem ser abençoados. E que bênção seria essa? De fazer o que nós fizemos aqui essa manhã, de adorar ao verdadeiro Deus. A bênção de ter a restauração dessa vida que foi criada, da vida plena com Deus. Mas só que aí eu chamo a atenção desse plano. Aqui nós temos a base bíblica da nossa ação. Colossenses 15, 20. A redenção de todas as coisas. É muito importante quando nós entendemos que Deus veio resgatar todas as coisas que foram destruídas na queda. Na cruz de Cristo, que hoje nós aqui, juntos, recordamos o que Cristo fez por nós na cruz. Foi resgatar esse elo. Ele fazendo parte, a missão dele era morrer na cruz. A missão dele, ele tinha que nos resgatar para que, havendo feito paz pelo sangue da cruz, a paz veio por meio do sangue, a paz veio por meio do cumprimento da missão de Cristo aqui na terra. Por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer sobre nos céus. E isso é maravilhoso, irmãos. Por quê? Porque Deus, ele vem escrevendo uma história de redenção de todas as coisas. E Jesus Cristo, e através dele agora existe uma ponte. Só que quando Cristo vai aos céus, ele passa esse bastão para quem? Para a igreja. Para aqueles 120 discípulos que estavam lá. E quem é esses discípulos hoje? Quando nós olhamos e estamos escrevendo, eu me pergunto, Deus está vivo e atuante, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, Jesus Cristo falou, eis que o reino chegou. Quando Jesus vem, o reino chegou. E aonde o reino chega, o que nós podemos observar? Vamos repetir juntos aqui. Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Eu coloquei essa imagem aqui de crianças sendo alimentadas numa creche para refletir que Deus está vivo e ativo através dessa igreja. E eu louvo a Deus por isso. Porque vidas estão sendo resgatadas, a dignidade está sendo restaurada e, através do trabalho que essa igreja tem feito aqui na comunidade, nós estamos restaurados, não só ao alcance dessas vidas em termos de salvação, mas resgatando a dignidade. Mas eu me pergunto, Deus está vivo e atuante, e eu queria chamar a atenção para você fazer uma reflexão. Através da sua vida, Deus está vivo e atuante. Eu e você, o que nós somos? Quando nós olhamos essa história da redenção, aonde que eu e você nos encaixamos? Nós somos, querido, cooperadores na missão de Deus para restaurar todas as coisas. É extremamente importante, primeiro, termos a nossa cosmovisão muito bem fundamentada, cremos na criação, na queda e na redenção. Quando isso é muito claro e fundamentado, nós vamos entender que nós fazemos parte de um plano de Deus para a redenção de todas as coisas. Mas como? Aonde?
Quando eu não sei aonde você trabalha, onde você estuda, qual o talento que Deus te deu, mas Deus te formou e te criou com um talento para que você possa restaurar aquilo que foi rompido na queda, para que a cosmovisão bíblica cristã possa refletir em todas as áreas da sociedade. Vocês já viram um prédio, uma arquitetura antiga, e aí você olha e fala assim, eu acho que aquele prédio ali é islâmico. Não, aquele prédio ali é budista. O que aquela arquitetura, o que ela está refletindo? Uma cosmovisão. Uma cosmovisão do artista e do arquiteto que desenhou que fez aquele prédio. Ele expressa aquilo que ele acredita. Ele expressa a cosmovisão dele. E como você tem expressado a cosmovisão bíblica cristã naquilo que você tem feito? No seu trabalho, nos seus estudos, aonde que nós temos expressado o que cremos. E dando continuidade, quando nós olhamos a dimensão do desenvolvimento holístico, é justamente, hoje o mundo, ele está, graças a Deus, tem se preocupado na restauração do homem como um todo. E nós, cristãos, também precisamos olhar o homem não só como almas que precisam ser salvas, mas vidas que precisam ser restauradas, primeiramente ela com Deus. Esse foi o primeiro relacionamento que foi rompido na queda. O homem com Deus, ele se separa de Deus e ele começa a ter um vazio grande e, de repente, ele percebe o quê? Ele não sabia mais quem ele era. Ele percebe que ele está nu. E aí, ele começa a gerar um conflito com ele mesmo. Hoje, qual é a maior crise da nossa sociedade? É a crise de identidade, não é? Quantas pessoas hoje estão sendo levadas a suicídio? O pior, quantos cristãos? O que tem acontecido? Por quê? Porque nós não temos fundamentado essa cosmovisão bíblica cristã de que nós fomos criados por Deus. Houve a queda que nos separou de Deus e rompeu relacionamentos que traziam equilíbrio para a nossa vida. E aí, a família, o relacionamento familiar, a família de Adão e Eva, um filho, um mata o outro. Adão começa a condenar a Eva pelo pecado cometido, e a comunidade, há um rompimento dessa comunidade e um rompimento com o meio ambiente. Porque o que acontece na queda? O homem agora precisa destruir, matar um animal, destruir o meio ambiente para a sua sobrevivência. E não são essas coisas o sinal da queda que nós temos visto lá, o sinal de um reino das trevas, onde o homem, longe de Deus, ele se autodestrói porque ele não se conhece, ele destrói a família. Hoje o que nós mais temos visto é a destruição da família, a desconstituição de algo criado por Deus. Nós temos visto uma destruição total do meio ambiente. Por quê? Porque o homem, ele quer tudo para ele mesmo, por causa de uma cosmovisão. Nós vamos ver mais à frente, então, que Deus, ele vem para quê? Para restaurar todas essas coisas. Deixa eu tentar passar o próximo aqui. Não está indo. E aí eu me pergunto, qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão diante do caos que nós vivemos e diante da realidade de que nós fazemos parte de um corpo e da missão de Deus? A nossa missão, a igreja, ela vem muito depois. A igreja foi feita para cumprimento de uma missão. A igreja foi feita para continuar escrevendo uma história. Como você, de forma individual, tem continuado a escrever a história da redenção de todas as coisas?
Qual a área que Deus tem te chamado para restaurar? Nós vamos ouvir aqui missionários compartilhando de coisas incríveis que Deus tem feito. Nós vamos ouvir o nosso missionário Ronaldo Lidório falando o que Deus tem feito, como Deus tem atuado na área com os indígenas, com outros povos, e Deus está atuando, restaurando todas as coisas. Deus tem levantado pessoas para irem longe, mas e aqui? Eu quero chamar a atenção que Deus não só usa pessoas para irem para outros povos, para contextos transculturais, mas a Igreja de Cristo como um todo faz parte dessa história. E você, de forma individual, faz parte dessa história. E eu quero chamar essa reflexão, porque isso também está muito ligado na compreensão da sua identidade em Cristo. Eu trabalho também com coaching cristão. Comecei um programa de coaching em missões e é impressionante ver a facilidade com que nós nos perdemos na compreensão de quem eu sou. Esse conflito de identidade, porque Deus tem nos chamado não para fazer, mas para ser. E quando nós somos, nós vamos conseguir ser instrumentos usados pelo Espírito Santo de Deus, para, através de uma vida equilibrada, impactarmos e continuarmos escrevendo uma história de redenção de todas as coisas. E é extremamente importante nós termos a nossa identidade firmada numa cosmovisão bíblica cristã, porque se você tem isso fundamentado, você pode conviver no meio de outras religiões, você pode conviver no meio do secularismo, do materialismo que nós temos visto tão forte nas nossas universidades, que você não vai perder a sua identidade e o propósito de Deus para você fazer parte daquele ambiente, porque você está ali para ser um instrumento para restaurar todas as coisas, para que através do que Deus vai te usar, através da ciência, ou seja, da arquitetura, da música, da arte, a cosmovisão bíblica cristã, ela vai surgir através de tudo que você fizer. E o nome de Deus será glorificado através da sua vida. Amém? E continuando, então, nós temos aqui: a mente controla a matéria. Infelizmente, nós temos visto o contrário, a matéria controlando a mente. A mente controla a matéria, porque é pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Quando eu leio isso daqui, é o nosso fundamento para crermos que Deus criou todas as coisas pela fé. E a ciência, ela tenta negar isso. Eu não sei se você realmente acredita ou não. Se você não tiver firme nessa crença de que Deus criou todas as coisas, a queda não vai fazer sentido para você, muito menos a restauração de todas as coisas. E aí você não fará parte da história da redenção de todas as coisas. E isso também vai muito de como nós temos essa compreensão aqui. É uma compreensão teológica, tá? Eu não vou entrar nessas questões, mas no segundo século depois de Cristo, surgiu algo que historiadores depois deram o nome de gnosticismo. Quantos já ouviram falar nessa palavra? Gnosticismo é aquele que detém um conhecimento. Na época, no segundo século, eram os intelectuais. E eles surgiu num contexto filosófico, religioso grego, que infelizmente influenciou o cristianismo. Qual foi essa influência que nós podemos ver até hoje nas nossas igrejas e nas nossas vidas, de que existe uma separação entre sagrado e profano? Em que sentido?
Os gregos acreditavam firmemente que tem coisas que são completamente mais e outras, sim, são sagradas. Então, tudo aquilo que não era sagrado, ele era visto como algo do mal. Algo do mal, que era o natural e o espiritual. E isso influenciou o cristianismo de forma que surgiu algo chamado gnosticismo evangélico. Quantos de vocês, eu não sei, na minha época de adolescência, não podia usar como é que chama? O atabaque? Esses instrumentos de percussão era proibido dentro das igrejas. O violão era proibido. Eu não sei se a igreja aqui já passou por isso, mas isso era por conta dessa mentalidade dualista. Por quê? Porque como era usado em outras religiões, era do mal. Mas graças a Deus, a compreensão de que todas as coisas estão submetidas abaixo de Deus e que tudo foi criado para a adoração de Deus, hoje nós trazemos instrumentos que também podem glorificar o nosso Deus. Nós temos músicos hoje. Quantos músicos deixaram a igreja e saíram porque não podiam expressar a adoração com o talento que Deus deu para eles? Por conta de algo chamado gnosticismo evangélico, que entendia que Deus só aceitava quando nós nos envolvíamos com as coisas entendidas como espirituais, fé, ética, missões. Só é espiritual se realmente você for para missões transculturais e viver, fazer discipulado, fazer teologia. Essas coisas eram consideradas sagradas. Se você se envolve no negócio, na política, no trabalho, na arquitetura, no teatro, eram consideradas profanas, seculares. Mas, quando nós entendemos, aqui existe um pouco da dicotomia grega, eu vou pular porque não dá para ler, mas quando nós entendemos isso aqui, que todas as coisas estão diante de Deus, nós vamos compreender que a fé, assim como a ciência, elas podem caminhar, sim, juntas. Né? Talvez aqui tenha muitos professores universitários. Alguém aqui dá aula na universidade? Né? Amém. Aqui devem ter doutores, médicos, cientistas, né? Professores. E a sua área de atuação, muitas vezes nós dividimos. Não, meu trabalho secular, domingo eu sou espiritual, mas durante a semana eu tenho o quê? Uma vida secular. Então, nós somos duas pessoas. Isso é gnosticismo evangélico e faz parte do dualismo grego. Mas quando nós entendemos que eu sou uma pessoa, fazendo parte da história que Deus continua escrevendo para a redenção de todas as coisas, eu tenho um trabalho aonde eu vou com o meu talento e com a missão que Deus me deu, refletir essa cosmovisão bíblica cristã e trazer glorificação para o nome de Deus com tudo aquilo que eu faço. Amém? Isso é confuso para vocês? Como hoje você tem escrito e feito parte dessa história da redenção de todas as coisas? Então, e o que nos diferencia do mundo? Isso aqui é muito importante, gente. Uma das coisas que nos diferencia de qualquer outra ação, da ação do seu colega de trabalho, da ação com quem você estuda e até mesmo da ação que essa igreja desenvolve aqui junto à comunidade, é uma ação social? É social ou é evangelismo? Já viram essas coisas? O que eu faço primeiro? Eu faço evangelismo ou faço ação social? O que nós fazemos? Evangelismo ou ação social? Nós estamos cumprindo a missão da redenção de todas as coisas. Entende a diferença?
A missão da redenção de todas as coisas não escolhe como que eu reflito o amor de Deus, como que eu expresso o que Deus, a missão de Deus para eles. Ora eu falo com palavras e ora com ação. Jesus Cristo nunca escolheu o que ele fazia primeiro. Se ele pregava com palavras ou se ele curava os 10 leprosos, que voltou um só para agradecer. Se ele primeiro falou à multidão e quando os discípulos falaram, o povo está com fome, o que a gente faz? Aí Jesus fala o quê? Dá vocês a ele o que comer. Mas como? E aí Jesus multiplica. Ele também não se importou de perguntar, olha, vê aí quem ouviu e entendeu e aceitou a minha palavra que eu vou alimentar só esses. Não, estavam com fome, vamos dar dignidade. Por quê? Os 10 leprosos eram criaturas, eram pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus. E quando Jesus olhou para aqueles 10 leprosos, qual era a intenção dele? De ver restaurado a imagem e semelhança de Deus conforme foi criado. E é isso que nós temos que olhar para nós mesmos, olhar para o contexto aonde estamos inseridos. E será que nesse lugar onde você está, o reino já chegou? Será que o reino chegou aonde você está inserido? Ou será que é algo só lá para o futuro, para o além? Essa é outra linha que algumas pessoas acreditam que não, é o fatalismo. Como Satanás é o príncipe desse mundo, ele está reinando, então nada vai acontecer de bom. Mas Jesus Cristo falou, por onde ele passava, ele declarou, eis que o reino chegou e você é representante dele aqui na terra. E aonde você vai, e aonde você está, a sua arte, a sua música, a sua ciência, o talento que Deus te deu de mestre, ele tem refletido essa cosmovisão bíblica cristã? Ele tem impactado vidas? Com o melhor que você pode ser, com o melhor professor que você pode ser, com o melhor político que você pode ser? Infelizmente, a gente tem visto, o quanto nós ainda temos deixado a desejar na política. O quanto ainda precisamos fazer com que essa cosmovisão bíblica cristã realmente transpareça nos nossos políticos cristãos. Porque eles são colocados em locais estratégicos para restaurar todas as coisas. E aí, como eu estava falando, isso aqui é uma grande diferença. O que nos diferencia da ação da cosmovisão bíblica cristã de outras cosmovisões, principalmente as humanistas. Quem está no centro de todas as coisas? Todos nós nos importamos com o ser humano, mas quando o homem é o centro do universo, é aí que nós nos perdemos nas nossas ações. Qual é a nossa motivação para fazermos o que fazemos? Por que esta igreja hoje atua com essa comunidade, quer ampliar, eu já soube que quer ampliar as ações, e é louvável, mas por quê? Porque nós temos uma cosmovisão bíblica cristã, onde Cristo é o centro de todas as coisas e Ele quer restaurar a dignidade dessa comunidade, Ele quer dar a mesma oportunidade, quer trazer igualdade, quer dar a oportunidade de estudar, de ter acesso aos direitos, porque Cristo é o centro e Ele quer restaurar todas essas coisas, o que é diferente do homem. Quando eu coloco o homem no centro, eu acredito que o homem pode todas as coisas e ele é um Deus. Infelizmente, muitas ações cristocêntricas, elas têm se perdido, desviado para ações humanistas, seculares e materialistas. De novo, por quê? Porque nós
nossa cosmovisão bíblica cristã não está bem fundamentada. E quando Cristo está no centro de todas as coisas, eu lembro que eu faço parte de uma história. Eu estou escrevendo uma história. A história da redenção de todas as coisas. E aí, nós temos aqui, reformando todos os aspectos da sociedade. Qual o aspecto da sociedade que você tem sido chamado para restaurar? Na orquestra? Na galeria de arte? No teatro? Lembra que isso aqui tudo era bem secular, era do demônio, não é? Quantas pessoas que viam dessa esfera de teatro, da arte, e tinham que abandonar os seus talentos porque era considerado profano. Mas, graças a Deus, hoje nós podemos e precisamos pessoas que possam refletir a cosmovisão bíblica cristã. Quantos aqui dessa área da arte, da música, nós temos aqui na igreja? São poucos. Minha mãe é pianista, meu pai cantou 30 anos no Teatro Municipal, foi pastor. E discriminado, porque a época dele era aquela época onde fazer parte de teatro era profano. Mas quantas vidas ali dentro ele pôde impactar? Ele pôde mostrar, através da vida dele e da cosmovisão bíblica cristã, sinalizar o reino. E nós precisamos ter pessoas sinalizando e impactando e mostrando a cosmovisão bíblica cristã, onde todas essas coisas têm algo no centro. Cristo é o centro de todas as coisas e nós somos representantes dele. Você é um dentista? Seja o melhor dentista que você possa ser. Que as pessoas possam indicar você porque algo está diferente. Tem algo nele diferente, ele ama de verdade as pessoas. Você é um médico? Você é um cientista? Você é um professor? Como que você tem dado a sua aula? Você realmente deseja que os seus alunos aprendam? Você realmente deseja que eles tenham a dignidade restaurada? Ou você olha somente para o que você pode ganhar através da sua profissão? Você está no lugar que você está. Você está estudando aonde você está. Porque Deus te deu um talento, Deus te deu uma missão para que você esteja inserido e impactando todas as esferas da sociedade, porque nós cremos que todas as coisas foram criadas por Deus e estão sendo restauradas através de um povo, através de você, de mim, que fazemos parte da história da redenção de todas as coisas. Amém? E aí, finalizando, é você ter essa compreensão. Não sei quantos já viram. O que tem trazido sentido para a sua vida? O que traz sentido para a sua vida? É acordar todo dia de manhã sem ouvir um tiro, acordar sem ter um bom carro, uma boa casa, nada contra isso. Entendam que nós podemos ter todas as coisas que Deus tem nos permitido, mas o que nós não podemos ter é o nosso coração e o sentido da nossa vida voltada para as coisas materiais. Nós precisamos entender o quê? Que o que nos dá sentido à vida o que você ama? Qual é a sua grande paixão? É uma congruência entre o que você ama. O mundo precisa do quê? Qual é a sua missão? O que você tem e qual o legado que você vai deixar para esse mundo? O que você tem em mãos e que Deus te deu que você vai deixar como legado? Você é pago para alguma coisa na sua profissão. É a sua vocação, você está exercendo a sua vocação. Você é pago
para deixar um legado nesse mundo. E aí, você é muito bom em alguma coisa, e aqui nós temos a sua profissão e a sua paixão. Então, você vai unir a sua paixão com a sua missão, a sua vocação e a sua profissão, e isso vai trazer sentido para a sua vida. Mas o que realmente nos traz sentido para a vida é lembrarmos que, como cristãos, nós fazemos parte de um plano de redenção de todas as coisas. E cada um aqui tem um propósito de Deus para refletir o amor dele, a salvação e essa restauração em todas as coisas. Compreenda, tenha forte a sua cosmovisão, tenha fundamentada a sua identidade em Cristo, quem você é nele, para que você foi criado, e que você possa influenciar e não se deixar influenciar por outras cosmovisões, e não se deixar se perder no mundo aonde jaz o maligno, mas no mundo aonde o reino de Deus chegou, através da sua vida, através da minha vida e através da vida dessa igreja. Amém? Que Deus possa continuar usando e que realmente essa igreja possa fazer diferença e que você faça diferença aonde você está plantado. Obrigada, que Deus abençoe.